E aí, pessoal, abrindo este domingo de muitas informações em cima exatamente da coletiva de Renato pós-Grenal, 1-0 mágico com gol de Léo Chu no final, o Grenal dos meninos, o grande jogo que fizeram alguns jogadores. Nós vamos falar sobre isso, mas nós vamos falar sobretudo ponto a ponto do que disse Renato Portaluppi. Tem muita notícia e tem muito desabafo do Renato. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Não perca esta oportunidade no link da descrição e também no primeiro comentário deste vídeo. Gente, vamos lá. Rapidamente, a gente tem uma entrevista do Renato muito forte, mas muito forte, que atingiu muitos pontos e que a gente tem que tratar ponto a ponto, alguns com um contraponto e outro apenas também respeitando o momento do Renato, clara pressão que vivia o técnico Renato em razão de toda a movimentação que a gente viu nos últimos dias. Renato foi explicativo na coletiva e eu gosto disso. Normalmente quando o Grêmio ganha, o Renato tem isso, ele dá algumas alfinetadas, mas ele dá muita informação. Vamos lá, eu anotei ponto a ponto do que a gente pode tirar. Renato disse que o clube está no caminho certo, pediu paciência à torcida e frisou que segue no mercado e que reforços chegarão. Claramente falou sobre o episódio Thiago Santos, né? Afirmando que se trata de um jogador com uma característica que o Grêmio não tinha e frisou este negócio como algo importante porque, segundo ele, o Grêmio vai seguir procurando jogadores que não têm muito nome, mas que vão compor características que o Grêmio precisa. Legal. Só que junto dessa notícia ele diz o seguinte, que o presidente Romildo está sentindo muito as críticas. E aí a gente tem que fazer um ponto. O Renato fez neste momento também crítica forte a algumas informações que estão vazando, que segundo ele são grandes mentiras. Que até eu não ouvi essa história, eu não sei quem falou, de um suposto pedido do Diego Souza de uma reunião para o Borré, não vi. Eu confesso que eu não vi isso aí, então eu até demorei para entender do que ele falava e do que ele se tratava, depois eu fui me informar que seria isso, uma tal reunião de jogador e tal. Eu nunca consegui entender, até porque eu não acredito nisso, porque essas reuniões que acontecem dentro do vestiário, primeiro são comuns, mas nunca mexem com contratação. Contratação está num outro estágio, não passa diretamente dentro disso, mas junto dessa questão ele falou sobre a questão salarial de jogadores que ganham muito, que não podem entrar no vestiário dentro de uma linha. Então é uma salada, mas algo importante da gente avaliar, porque ele se sentiu incomodado, o presidente Romildo está incomodado, claramente, está sentindo, ele usou o termo sentindo as críticas, e aí falou isso. Junto dessa parte ele disse que vai viajar com a Model agora e vai também tratar disso, dizendo ele que está na linha de frente das contratações e fica evidente que o departamento de futebol tem o presidente Romildo, tem o Amodeu e tem o Renato como as figuras do departamento de futebol. Claramente o Grêmio entregou também questões administrativas do departamento de futebol para o Renato, o que não tem problema, faz parte do futebol dentro do organograma, não era o costume do Grêmio, mas é o que acontece neste momento, até em razão do tamanho que o Renato tem internamente. Isso ficou evidente diante dessas questões e acho que é importante a gente pegar essa parte e dizer o seguinte, o Grêmio vai para o mercado interno ou para o mercado menor buscar jogadores que entende que não tem característica. Quem que a gente poderia imaginar? A gente vai tratar disso ainda hoje, porque é importante que a gente coloque. Sobre Borré, olha que interessante o que ele fala sobre Borré. Admitiu que ele falou com o jogador há 15 dias atrás, afirmou que o salário do Borré seria normal, ele disse normal, o que teria era um investimento inicial para trazer o Borré, e que o jogador havia dado a palavra assim como o empresário dele. Segundo ele, o Grêmio fez de tudo, mas o Borré que não quis vir. Que é, na verdade, a notícia que se discutiu. Borré ficou, oscilou ou vacilou na hora de assinar, vacilou, na verdade, na hora de assinar, e aí o negócio não caminhou.
O Grêmio ficou um pouco ressabiado e não caminhou. E eu acho que tem sim a questão do tamanho do investimento. E eu não estou falando de salário, estou falando do conjunto da obra, que dinheiro sai igual. Se tu tem que pagar 5 milhões de euros de entrada, ou se tu tem que pagar em 10 vezes, tu tem que pagar 5 milhões de euros. Isso é assim. Então eu não vejo problema nisso. Todo tem jogadores. O Grêmio pagou 10 milhões de reais por 25% do Diogo Barbosa. Isso é do contexto do futebol. Né? E acho que nesse ponto a gente tem que colocar. Quando foi perguntado sobre os meninos, ele disse que vai seguir utilizando, que ele sempre fez isso, que o Renato coloca. Só que ele cometeu uma contradição que a gente tem que fazer aqui, um contraponto. Ele disse que vem sobre o zagueiro Juan, um dos grandes nomes do Grenal. O Grêmio teve 2 grandes nomes, 3 eu diria, mas 2 especialmente do ponto de vista de tomar conta do jogo. O Juan, o zagueiro pela direita, e também o Wanderson. Gente, eu tô nesse troço há muito tempo, tô no futebol há muito tempo, acompanho o Grêmio há muito tempo. É raro tu ver isso. É raro tu ver. Tá? É muito raro tu ver um jogador da qualidade do Wanderson. É raro. Para mim, o Wanderson é jogador que começa a imaginar ali na frente um jogador com aproveitamento em seleção brasileira. Sobretudo pela carência da lateral. E outra, ontem ele mostrou personalidade. Além da bola que a gente já sabia que ele tinha, ele ontem mostrou personalidade. Voltando ao Juan. O Renato falou o seguinte, que vem falando para o presidente Romildo há 1 ano para apostar e renovar o contrato do Juan. Segundo ele, trata-se de um jogador que vem crescendo de produção e, segundo o Renato, será o próximo atleta do Grêmio a ser vendido para a Europa. O Juan, o zagueiro. E aí, é óbvio, eu sei que existe uma idolatria ao Renato que não pode contrapor o Renato, sobretudo quando tu ganha. Mas a gente tem que olhar isso e dizer, tá bom, Renato, e por que não jogava o Juan? Porque todo mundo falava isso. Aí não foi o Renato que viu, todo mundo falava, todo mundo que acompanha dizia, o melhor de todos é o Juan. Por que ele não começou ganhando espaço no ano passado e jogava o Paulo Miranda, que era insuficiente? Eu vou lembrar, o Paulo Miranda jogou a final da Copa do Brasil há 45 dias atrás, sabendo que era insuficiente para a estrutura do Grêmio. Quando está o Jeromel, beleza. Mas o Rodrigues estava na frente, o David Braz estava na frente e também o Paulo Miranda estava na frente. Não vamos tirar isso de vista. Isso é fato. Isso é fato. Então essas contradições do Renato que fazem com que o torcedor muitas vezes se incomode. Essas contradições. E ontem na coletiva a contradição é flagrante. Ou não é? O Juan não ficou bom da semana passada para essa. Então, enfim, uma contradição que eu tenho que fazer o contraponto, que nem era a ideia aqui fazer nenhuma crítica ao que disse o Renato, e sim levantar isso e discutir as questões. Renato segue muito forte e diz o seguinte, segundo o Renato, ele está muito incomodado com os vazamentos das informações de dentro do CT. O que seria isso? Né? Segundo ele, os vazamentos dos nomes dos jogadores estão prejudicando os negócios porque aumentam os valores. Isso a gente sabe também que é uma pressão. Mas isso não necessariamente é de dentro do CT. Porque muitas vezes esses vazamentos vêm pelos empresários, vêm pelo próprio jogador, pela família do jogador. Um negócio não envolve tão somente o presidente e o jogador. Envolve um monte de coisa. Mas ele se mostrou incomodado com alguém dentro da estrutura do Grêmio ou da diretoria. Enfim, eu não vou aqui nenhum tipo de análise sobre o que ele disse. Só que ele disse que as coisas que ocorrem no CT devem permanecer no CT. Um recado interno para alguém que está vazando informação, que eu não tenho ideia de quem é, mas enfim, isso está acontecendo. E aí ele entra no DM, diz que Jean-Pierre, PP, Jeromel, Kahneman e Churin estão entregues ao DM e estão recebendo todos os cuidados porque as lesões foram sérias. Então coloca o Kahneman numa lesão séria, o que indica que Kahneman está fora do jogo da próxima quarta-feira, imagino eu, pelo que ele disse, que em razão do cuidado, ele usou o termo cuidado extremo, pois as lesões foram sérias, né? E acha importante. Ele frisou muito a questão envolvendo a mesclagem entre cascudos e meninos, e eu concordo plenamente com ele. Não dá para jogar só os meninos nesse jogo. O Grêmio precisa mesclar
precisa. Nunca aconteceu de tu colocar um time todo de jovens e eles irem lá e resolverem de uma hora para outra. Eles têm essas oscilações e a gente tem que compreender essas oscilações, fazem parte desse processo, é do jogo, não tem o que fazer, entendeu? E a gente vai colocando. E aí um capítulo especial, depois eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu quero muito que a gente converse sobre isso, sobre Jean-Pierre, né? Sobre Jean-Pierre. Ele disse que neste domingo, conversará com Jean-Pierre sobre as condições físicas e se ele está apto para viajar, porque ele quer abraçar o Jean-Pierre. E essa é uma notícia maravilhosa. O Jean-Pierre precisa ser resgatado pelo Grêmio. Eu vou fazer um conteúdo à tarde hoje só sobre isso. Sobre os pontos e contrapontos e também a palavra do que a gente pode tirar do Jean-Pierre. Porque é muito importante que a gente tenha esse sentimento e esse sentido. A gente precisa disso. Esse menino precisa ter mais uma chance. Mas a gente vai falar mais tarde sobre isso. E aí, Renato terminou dizendo que prevê o assédio europeu ainda esse ano com relação a alguns jogadores. Fiquei com a sensação, claramente, que é ou o Wanderson ou o Juan. Segundo ele disse que o Juan vai ser o primeiro a ser vendido, então o assédio vem por aí, ou o Wanderson ou o Juan. Lembrando, e aí aqui é uma opinião, jogaram muito e jogam muito. E graças a Deus. Porque jogam com a camisa do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. A gente volta hoje com muita notícia porque a gente ganhou o Grenal.